Olá, vamos fazer a demonstração do sistema chamado Valida E-mail. O nome desse sistema é bem indicativo. Trata-se de um sistema para fazer validação de listas de e-mail. O site é linkver.com.br/valida e-mail. Esse link vai estar na descrição do vídeo também. E o objetivo desse sistema é fazer uma limpeza nas suas listas de e-mail, eliminando grande parte dos e-mails inválidos e também e-mails que têm potencialmente baixa qualidade e baixa chance de trazer qualquer tipo de retorno em ações de comunicação. Então aqui na página do produto, você vai ter uma descrição detalhada dos filtros que são aplicados nas suas listas de e-mail. E aí a gente vai ter filtros básicos, porém essenciais, como por exemplo, o filtro que elimina e-mails repetidos e o filtro que elimina e-mails com sintaxe inválida. Vamos ter filtros avançados, como por exemplo o filtro de teste MX, que é um filtro extremamente preciso para poder identificar e-mails inválidos. Nesse caso, ele envia um comando de DNS para verificar se o domínio da conta de e-mail tem um servidor de e-mail ativo para aquela conta. Então, quando um domínio não tem um servidor de e-mail ativo, é seguro afirmar que esse e-mail simplesmente não existe. Tem também um teste que muita gente gosta de utilizar, que é a verificação do site de um determinado e-mail. Sendo um domínio próprio, o sistema entra no site e se esse site não existir, ou seja, não estiver publicado, ele pode considerar que o e-mail não existe. Esse filtro, assim como todos os outros, é opcional, porque muitos deles são subjetivos e aí vai ficar ao seu critério considerar eles na classificação de e-mails válidos ou inválidos das listas que você submeter. Fora esses, tem vários outros filtros, como por exemplo o filtro de Spam Trap, que vai identificar e-mails para classificar o seu domínio como sendo origem de spam. E isso traz vários problemas para suas campanhas e para a reputação do seu domínio. Aqui no site tem várias outras informações e para você começar a usar, é só você clicar no botão Crie sua conta. Nessa página tem um quadro de login que você vai utilizar quando você já tiver uma conta. E se você ainda não tiver feito o cadastro, é só você informar seu e-mail, definir uma senha e confirmar essa senha. Aqui, como eu já tenho um cadastro, eu vou clicar no botão Entrar. E aí eu posso ver um painel de gestão, onde eu consigo acompanhar projetos que estão em andamento. No caso aqui, eu tenho um projeto em andamento. E aqui eu tenho projetos finalizados. Para você efetuar uma nova validação, é só você clicar no botão Novo Projeto. Aqui você pode definir o nome do seu projeto, uma descrição, e aí vem os critérios gerais, onde você pode marcar as opções que você quer utilizar para classificar inicialmente os e-mails como sendo válidos ou inválidos. Por fim, aqui a gente vai ter o método de entrada. Eu posso colar uma lista de e-mails e eu posso também enviar essa lista de e-mails por um arquivo. Esse arquivo precisa ser um formato texto ou CSV. Então, os dados podem estar separados por vírgula, ponto e vírgula ou então tabulação. O sistema Valida E-mail é projetado para agregar no conjunto final de dados tanto os e-mails como também os nomes dos contatos. Ele vai ignorar outros dados que estejam nos dados colados. Você pode submeter até 50 mil registros a cada projeto de validação. Então aqui eu vou utilizar um arquivo, basta eu clicar no botão Escolher Arquivo, vou selecionar uma lista de exemplo e aí é só eu submeter para o processamento começar. Quando ele termina de enviar os dados, ele avisa isso em uma mensagem e dá algumas instruções importantes. Dentre essas instruções, ele avisa que a validação de uma lista pode demorar algumas horas, dependendo da quantidade de dados. E que um e-mail vai ser enviado para você quando esse processamento terminar. Informa também que você pode enviar até 3 projetos de uma só vez para ele efetuar o processamento. E que após o término da validação, os dados ficam salvos no servidor durante 30 dias. Durante esse tempo, você pode efetuar filtragens e exportações de dados ilimitadas
para esses projetos validados. Nada impede, porém, que você baixe os dados e logo em seguida já exclua essa lista do servidor. Nesse caso, os dados são eliminados permanentemente e não podem mais ser acessados. Aqui eu vou clicar no botão voltar e aqui a gente pode acompanhar os projetos que estão em andamento. Na segunda tabela nós vamos ter os projetos finalizados e aqui eu vou clicar em um deles para a gente poder verificar que é possível fazer. Assim que você clica, você tem uma análise dos dados que foram validados. Então, nesse projeto específico, foram enviados cerca de 22 mil e-mails e cerca de 1.700 e-mails foram classificados como inválidos. Você vai ter isso demonstrado aqui num gráfico, inclusive mostrando quais foram os filtros base para a classificação dos e-mails que foram considerados inválidos. E o mais importante, a gente tem aqui a opção de filtrar e exportar. Aqui na exportação a gente vai ter esse campo principal que é válido global, que você pode marcar para exportar os reprovados, ou seja, os e-mails que foram classificados como inválidos, somente os e-mails que foram classificados como válidos ou então todos os dados. Eu posso ainda definir regras extras separando por vírgulas. Se eu quiser, por exemplo, exportar e-mails que tenham o texto contato, que tenham Gmail ou então hotmail.com. Isso aqui são regras que lhe permitem fazer exportações personalizadas de acordo com suas estratégias de comunicação. Então aqui eu tenho como opção de saída exibir na página, salvar em HTML e salvar em texto. É interessante dizer que nesse formato HTML, além de você poder visualizar facilmente o arquivo, você pode abrir em vários editores de planilha, entre eles o Excel. Então aqui eu vou exibir na página, porque o objetivo é a gente ver detalhadamente o que é que nós temos, e nessa opção os dados são exibidos dessa forma. Notem que ele está indicando que 10.624 e-mails foram exibidos. Isso porque ele vai considerar os filtros e as regras que eu defini para a exibição desses dados. E do mesmo jeito que eu exibi aqui na página, eu posso salvar esses dados nos formatos que estão disponíveis. Fora isso, eu posso também usar filtros avançados, onde todos os filtros disponíveis ficam à minha disposição para eu dizer como é que eu quero exibir esses dados. Nesse vídeo, então, a gente fica por aqui e até a próxima.